Gente, vocês já caíram numa história muito bizarra sobre um artista que você virou e falou assim: gente, como foi possível eu acreditar numa barbaridade dessa? Ao longo das décadas, nós caímos em narrativas midiáticas absurdas sobre os artistas, mas a gente nunca parou para refletir como eles fazem a gente acreditar nisso tudo. Então, nesse vídeo aqui, eu vou contar para vocês um macete que a mídia usa para fazer com que a gente acredite em histórias não somente absurdas, mas também que a gente acredite no que eles querem que nós acreditamos, ok? Isso é muito importante porque eu acredito que através desse vídeo eu vou conseguir passar para vocês uma percepção que vai ajudar com que vocês criem um bloqueio para essas coisas absurdas e loucas que são o tempo todo bombardeados na nossa cabeça e que a gente precisa, assim, não deixar entrar. Antes da gente começar, já sabe, se você não é inscrito aqui no canal, por favor, já se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop, falo de outros assuntos como Hollywood ou cinema e vai ser maravilhoso ter você aqui com a gente. Além disso, tem a loja de camisetas aqui do canal com várias estampas lá inspiradas pelos artistas que eu trago aqui, assim como também outras pessoas que eu já falei aqui em vídeos relacionados, tá? Se você ainda não conhece, clica no link que tá fixado no topo aqui dos comentários ou na descrição desse vídeo, que você vai ser redirecionado e vai conferir todas as estampas. É uma mais linda que a outra. Gente, sabe o que me inspirou a fazer esse vídeo aqui? Foi uma matéria que eu li que afirmavam que Taylor Swift era o novo Michael Jackson. Só que as pessoas entenderam que eles estavam, tipo, comparando Taylor Swift a Michael Jackson no aspecto de músicas, legado, venda de álbuns, e não! Era uma comparação totalmente baseada na histeria, mas eles manipularam de uma forma toda aquela notícia que fez com que as pessoas acreditassem que Taylor Swift tem o mesmo valor histórico de Michael Jackson, o que não existe a possibilidade de acontecer. Por quê? Porque Michael Jackson foi único e pioneiro na sua época, assim como Taylor está sendo agora. Mas não existiria Taylor Swift fazendo o que faz se antes Michael Jackson não tivesse feito o que ele fez. Então, são comparações esdrúxulas que as pessoas acabam caindo por conta da forma que a mídia conta. Primeiro de tudo, vamos falar sobre o enquadramento de um determinado assunto, que é uma das estratégias mais clichês e que mais funcionam para poder fazer com que as pessoas acreditem fielmente numa barbaridade. Os meios de comunicação acabam enquadrando histórias de maneiras específicas para destacar certos aspectos e minimizar outros. O enquadramento de uma história acaba influenciando a forma como o público percebe o assunto. Por exemplo, enquadrar uma pessoa como herói ou outra como vilão acaba impactando significativamente a opinião pública. Gente, Britney versus Christina Aguilera, Luísa Sonza versus Anitta, Pablo Vittar contra Anitta, Pablo Vittar contra Glória Groove. Quantas vezes a gente já não viu isso e a gente continua caindo nisso? É muito doido como isso funciona, principalmente aqui dentro do Brasil, porque nós sabemos que os meios de comunicação, principalmente no aspecto da fofoca, que são muito seguidos aqui no nosso país, tendem a vir de uma determinada agência que tem muito poder no nosso mercado, que é a Mind. E a gente sabe que a Mind ela é bem agressiva dentro do nosso mercado e que eles sim manipulam o que é propício para eles e colocam determinados pontos de artistas deles em ênfase, passando por cima de outras coisas, o que é um comportamento super comum com uma agência de publicidade que quer fazer com que os seus artistas ganhem mais relevância, né? Mas isso daí tem um preço no final das contas, que é exatamente essa manipulação com o público. Então as pessoas acabam, tipo assim, engolindo com farinha tudo aquilo ali. A reportagem seletiva também bate muito forte aí. As organizações de comunicação social podem reportar seletivamente informações que apoiam uma narrativa específica, ignorando ou minimizando informações que a contradizem. Isso pode criar uma representação unilateral e tendenciosa de indivíduos ou eventos. Uma pessoa que sofreu muito com isso foi a Pabllo, né? A Pabllo teve diversas histórias cabulosas sendo vinculadas por aí sobre ela,
com ela engravidando dançarina do Faustão, a Pablo aparecendo agora na nota de R$50 e as pessoas compartilhando isso, usando a Pablo como justificativa para o governo da esquerda, sabe, umas coisas absurdas. Pois é, isso tudo foi muito criado, né? E as pessoas acreditaram fielmente nisso. A própria Anitta foi uma pessoa também que sofreu muito com esse tipo de mídia enquadrada de forma unilateral, né? Então, assim, quantas histórias a gente já não testemunhou disso tudo aí, que foram patrocinadas por pessoas que não queriam ver esses artistas no topo. E infelizmente as pessoas não sabem desses detalhes. O sensacionalismo também é muito forte. A mídia se concentra muitas vezes nas cargas de emoção de uma determinada história para conseguir chamar atenção. Isso pode levar a uma narrativa exagerada e muitas vezes distorcida, que acaba não refletindo toda a complexidade da vida de uma pessoa ou de uma situação em particular. E é no sensacionalismo que a gente já entra na história das fake news, né? As fake news foram absurdamente promovidas por aí no governo Bolsonaro e as pessoas até hoje acreditam em muitas coisas que são fake news, mas que elas simplesmente não querem aceitar a verdade. Por quê? As fake news foram tão bem feitas, tão bem repetidas, tão bem colocadas em determinados lugares e criaram uma percepção na maioria das pessoas distorcida, né, que essas pessoas se recusam a acreditar no que de fato é verdade. Então, a mídia tem um poder também de alienar num nível irreversível. O viés de confirmação também é um outro ponto, tá? Os consumidores de mídia muitas vezes procuram fontes de notícias que acabam se alinhando com suas crenças existentes, o que levam eles a um viés de confirmação. Isso pode perpetuar narrativas que apoiam pontos de vistas pré-existentes e reforçam opiniões existentes das pessoas, e não que de fato são fatos. Agora, sem dúvida, né, gente, o grande ponto desse vídeo aqui é o efeito da cultura das celebridades e dos tabloides, que levam a gente sempre a somente consumir o que é superficial sobre a vida dos artistas e também criam na nossa cabeça uma ideia superficial e glamourizada de muitas coisas que essas pessoas vivem, eliminando completamente outros aspectos da natureza humana dessas pessoas. Eles usam falta de contexto, apelos emocionais, entre outras coisas, simplesmente porque a mídia tem a mania de fazer este foco em cima de coisas que não são questões tão substantivas. Isso cria uma narrativa distorcida sobre cada um dos indivíduos que estão envolvidos nisso aos olhos do público. Vale lembrar também que essas organizações de mídia acabam muitas vezes sendo preconceituosas e inerentes, o que leva a uma tendência de pensamento de grupo que acabam influenciando narrativas que essas pessoas estão promovendo. Isso acaba resultando numa falta de diversidade de perspectivas e principalmente num retrato distorcido dos acontecimentos. Então, qual é, afinal de contas, a receita para a gente conseguir passar por cima de todas essas questões que eu acabei de citar aqui? É muito simples, é a gente tentar procurar lugares diferentes para conseguir entender o que está acontecendo. Isso é muito importante para a gente desenvolver uma visão crítica, de fato, sobre aquela coisa e não simplesmente ficar repetindo o que outras pessoas disseram por aí que nós devemos acreditar. A verificação de fatos, a literácia midiática e as competências de pensamento crítico são ferramentas cruciais para avaliar com precisão e imparcialidade as narrativas que são enfiadas na nossa cabeça que não devemos aceitar a qualquer custo. Agora eu quero saber de vocês. Vocês conseguem já fazer isso ou vocês têm um pouco de dificuldade? Comenta aqui que eu quero saber a sua opinião sobre isso tudo. Fechado? Um beijo, até o próximo vídeo ou live nossa. Aí, tchau!